Desde muito cedo que soube no que ia se tornar designer de moda. Em 2012 lançou a marca com o próprio nome e hoje é das estilistas mais prestigiadas, reconhecidas e premiadas de Angola. Rose Falhares, bem-vinda a Olhos nos Olhos. Muito obrigada, Edvânia, pelo convite e um beijinho bem grande para todo mundo lá em casa. Muito bem. Rose, começamos com beijinhos e flores. O teu nome tem algum significado em especial para os teus pais? Olha, os meus primeiros irmãos, os meus dois irmãos mais velhos, eles têm nomes que as iniciais têm a ver com Angola Livre e Poder Popular. Ana Lúcia e Pedro Paulo. Então, 10 anos depois surgiu eu. E os meus pais disseram, não, ela vai ser livre, não vai ter nada a ver com Angola, não vai ter nada a ver com os ideais, né, dos meus pais, e decidiram pôr um nome totalmente diferente, inspirado numa cliente da minha mãe francesa, Rose Hélène. Mas fiquei Rose Helena. E conheces esta senhora? Não conheço. Era simplesmente uma cliente, eu não existia ainda, então não. Muito bem. A tua mãe com que trabalhava? Minha mãe era cabeleireira e tinha um salão. Então ela recebeu a cliente, ela estava grávida, essa cliente, e a minha mãe perguntou como é que ela se chamava e ela gostou do nome. Então decidiu por Rose Helena sem H. Muito bem. E tu gostas do teu nome? Não tens assim algum problema com o nome que te foi dado pelos pais? Nem um pouco. Adoro, é diferente. Às vezes fico um bocado chateada quando me chamam de Rosa. Ainda não me acostumei, mas hoje em dia já corrijo. Antigamente não corrigia, mas agora já corrijo. Mas eu gosto muito do meu nome. Muito bem, Rose, gostas bastante do teu nome e desde muito cedo sabias que serias designer de moda. Como é que foi que tudo começou? Olha, eu tenho duas versões da história. Uma versão da memória que eu tenho quando eu era pequena e descobri que eu queria fazer moda, e a outra versão que é um bocado mais madura, em que eu consigo explicar tudo isto de uma forma diferente. A minha primeira versão foi... eu gostava muito de quando eu passeasse com os meus pais na rua, eu gostava muito de ver as senhoras, as vendedoras a usarem os panos africanos, e eu questionava-me porque é que elas usavam todas da mesma forma, amarrados à cintura. Com o passar do tempo, como menina, né, recebi uma boneca Nenuca de aniversário ou Natal, e eu odiei a roupa que ela trazia e eu questionava porque é que ela não vinha de roupas africanas. Então minha mãe diz que aí surgiu o bichinho. Uns anos depois, eu devia ter 5, 6 anos, eu conheço a primeira vez a marca Barbie e encantei-me. Eu disse, eu quando for grande, eu vou fazer roupas para mulheres como ela, independentes, bonitas, que têm 1001 empregos, poderosas. Exato. E que têm um guarda-roupa fantástico. Hoje em dia, a minha segunda versão é que eu venho de uma família criativa e eu acho que não tinha como eu fugir e ir para uma área totalmente diferente. Então, aquela inspiração de tu teres em casa pessoas que adoram dançar, pessoas que gostam de pintar, pessoas que gostam de desenhar, não tinha como exatamente, não tinha como eu não ir por esse caminho. Acho que foi influência também. Rose, parte da tua influência e do processo aconteceu também no Brasil, onde estudaste. No Brasil também decidiste fazer moda. Sim, eu fui para o Brasil já sabendo que eu queria fazer moda. Fui em 2008, salvo erro, 2007. Cheguei sabendo exatamente o que eu queria. Entretanto, era para eu ficar 5 anos, fiquei menos. Acabei a faculdade em menos tempo, porque eu estava muito ansiosa. Abri um ateliê lá porque eu dizia, quando voltar para Angola eu preciso de apresentar a minha primeira coleção e não vai dar tempo, então vai ser aqui mesmo com as minhas colegas, algumas amigas. Pus-lhes a fazer a minha primeira coleção. Então foi isso, formei-me no Brasil e depois vim para Angola, e quando cheguei cá a minha loja já estava aberta há mais ou menos um mês, com uma parceria de um amigo. Para nós entendermos o quão ansiosa eu estava para começar a trabalhar. Continuas uma pessoa ansiosa ou tens trabalhado a questão da ansiedade? Então, eu tento trabalhar a questão da ansiedade olhando para ela e tentando entender de onde é que ela vem. E entendo que nada mais é tu estás a pensar no futuro quando deverias estar simplesmente no presente. Né? Então já entendi, está tudo bem. De vez em quando ela vai bater à porta, talvez seja preocupação, talvez seja tantas coisas que tu tens de fazer no dia a dia, e ideias, uma mente criativa está sempre a pensar em muita coisa. Mas uma das coisas que eu decidi fazer já há algum tempo é todas as ideias que eu tenho, sejam elas para o trabalho, meu dia a dia, eu coloco logo em ação ou tiro da cabeça para eu poder ficar um bocado mais calma. Só que o que é que vem acontecer? Eu vejo a capacidade de realizar ideias, então eu quero cada vez mais. Mas vou tentando controlar com exercícios. Muitas das vezes eu sinto que
sinto não, a praia para mim é algo que eu desligo, eu ali aproveito a 100% o momento. Então vou vendo, vou identificando o que é que eu gosto com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a maturidade e vou seguindo esse caminho. Muito bem, Rose, és das estilistas, não é? Designers de moda mais prestigiadas, premiadas, não é? E reconhecida também a nível internacional, fruto do teu trabalho. Sim. Mas quem é a Rose quando não está no processo criativo, quando não está nas passarelas, quando não está a pensar em nenhuma coleção? Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, mesmo assim, sou muito extrovertida. Sou sempre a que fala mais no grupo, nos ambientes, sou sempre a que desencaminha as pessoas, sou sempre a que vem com 1001 ideias. Às vezes até fico cansada de me ouvir, mas essa sou eu. Gosto muito de praia, como já te disse. Eu gosto imenso de praia, eu gosto muito de sol. Sabes quando tu sentes aquele sol a queimar? O mar, a tu areia, sentes a energia, sentes-te a recarregar. Gosto muito de dançar, eu sou uma viciada, seja kuduro, não danço bem kuduro, mas seja o kuduro, seja samba, principalmente o semba, kizomba, eu adoro. Gosto muito de ler livros, confesso que nem sempre os acabo, mas adoro ler até a meio. Sei lá. E qual é a música da tua vida? A música da minha vida. Tenho várias do Paulo Flores e do Carlos Buriti, porque tenho a memória de aprender a dançar, né, com meu pai. Mas eu gosto muito de Rosa Baila. Não é a música da minha vida, mas eu gosto muito de Rosa Baila. Eu acho que nessa altura eu já sabia dançar bem e na escola chamavam muito de Rosa Baila. Então eu ficava assim, bem, sou eu. Mas depois não querias ter chamada de Rosa. É, porque... Então poderia ser Rose Baila. Não, sim. Qual era a questão? Eu sofria muita... Antigamente não era bullying, era estiga. Né? Hoje é que é o bullying. Mas porquê? Era muito magra, eu era um palito, literalmente com os óculos gigantes, que eu uso óculos a vida toda. Então eu era bem gozada. Mas isso mexeu com alguma coisa para depois, no processo da adolescência, da fase adulta da Rose? Eu acho que não mexeu em Angola, mas mexeu em Portugal. Porque eu, quando vou para Portugal, ou seja, em Angola eu era muito chamada de ou mulata, ou branca vai para a tua terra. Em Portugal? Em Angola, era muito chamada aqui. E muitas das vezes tu sentias que, poxa, eu sou angolana, eu sou africana, por que me tratam às vezes assim? E quando chego a Portugal, chamavam-me de preta e ficava... toda orgulhosa. Então, quando eu chego a Portugal, para mim não foi um problema. Eu até passei a ignorar, mas senti, ao menos alguém sabe de onde é que eu venho, quem eu sou. Então nunca foi um problema, nunca fez com que eu deixasse de ser eu, deixasse de expor as minhas ideias, deixasse de querer concretizar os meus sonhos, jamais. Eu tentava era perceber porque que as pessoas fazem isso ou faziam isso, mas onde doía um pouco mais era quando tu tinhas que ter um atendimento e sofrias de racismo, quando ias para um táxi e estavas a comer, por exemplo, a comer bolachas e criticavam e diziam, vocês aqui no carro não podem comer, não sei como é que vocês comem na vossa terra, tu ficavas tipo, poxa, aí né, custava. Só que se a gente for a levar para o lado negativo tudo que nos acontece na vida, eu acho que não saímos desse buraco. Fica mais difícil, não é? Rose, desta menina que de alguma maneira sofria o bullying na escola, para a Rose que conseguiu também em Portugal abrir a sua própria marca com o seu nome. A parte de Angola, não é? No ano de 2012. Qual foi a pergunta, Edifânia? Como é que é para ti teres a tua marca, não é? Numa das principais ruas do mundo, em Portugal, Rose Palhares, e a levares aquilo que é parte também da nossa identidade, da nossa cultura, da moda angolana? Olha, tu quando estás, digo isto por mim, pela minha experiência, quando tu estás envolvida no mundo da moda, é tanto detalhe, é tanta coisa que tu tens que te preocupar, que eu agarrei muito a isso para não deixar certas vitórias e não deixar o ego falar mais alto. Houve alturas que eu deixei o ego falar mais alto definitivamente, e faz parte do meu crescimento, das experiências, mas eu sempre me foquei muito no trabalho, porque a moda literalmente designer expressar-se, e se tu não estiveres atento ou se tu não estiveres focado a liderar uma equipa dentro daquilo que tu queres expressar, de repente tu vês uma coisa no mercado que não era o que tu querias, não era o que tu aprovaste. Porquê? Porque te distraíste com aquilo que não valia a pena. Para mim foi muito bom, sendo angolana,
porque não só tu inspiras outras pessoas, mas é uma meta e objetivos que tu às vezes nem sabes que tu tinhas, e eu consegui concretizá-los. Eram coisas que eu achava que iria ter daqui a muitos anos e eu tive muito cedo. Então para mim foi quase que uma confirmação que o caminho que eu estava a seguir era o caminho certo. Então sempre segui a minha intuição e confio 100% naquilo que eu sinto, nas minhas vibes, como eu digo. E o tempo e a vida têm mostrado que esse é o caminho, é eu seguir a minha intuição. Exato. Nesta intuição, Rosa, algum arrependimento? Vários. Não a ponto de, se eu pudesse voltar atrás, a gente, se pudesse voltar atrás, não fazia metade das coisas, né? Mas não a ponto de não gostaria que não tivesse acontecido, porque tudo leva-nos a uma lição. Tudo leva a quem eu sou hoje, tudo levou a quem eu sou hoje. E mesmo há dias, ontem eu estava no carro assim a falar sozinha e eu comecei a pensar, poxa, aquela situação aconteceu, no momento eu vi uma coisa trágica, hoje eu olho e ainda bem que aconteceu. Então eu acho que não é sobre os arrependimentos, é como tu reages a quando as coisas não correm como tu esperas. Então sempre que acontece uma coisa que eu não queria ou que eu não estava à espera, eu penso sempre, aí vem lição, vamos ficar atentos, é porque tinha que acontecer, é porque estava escrito, está tudo bem, custa, mas bem-vindo ao processo. E tu tens algum mantra, alguma coisa que de alguma maneira vai alimentando essa forma como olhas, encaras a vida e os desafios? Eu acredito que antes de eu vir para aqui eu já tinha programado tudo. Eu sabia qual eram os meus testes, eu sabia quais eram os obstáculos, eu sabia onde é que eu tinha que crescer. Então tudo que me acontece eu entendo e acredito que eu já escolhi, então eu só tenho que entender, ou eu estou a ser testada da forma como eu vou ultrapassar as situações. Então sempre que as situações vêm, eu reajo bem. Quando eu fico chateada, eu digo, mas era mesmo para ficar chateada, aqui eu tenho que estar chateada, aqui era mesmo para arrebentar. Mas faz parte, porque nós temos tantas emoções, somos seres humanos, e eu quero poder tirar tudo isso sem ofender ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas pelo menos expressar-me, seja de forma positiva ou negativa, e faz parte. E já alguma vez sentiste injustiçada ou sentiste que faltava reconhecimento para aquilo que é o teu trabalho? Já me senti várias vezes, mas eu entendi que, e hoje entendo cada vez mais, que ninguém atira pedras a árvores que não dão fruto. E eu estou tranquila com isso. Não é o meu tempo, é o tempo dessas pessoas. E estou tranquila. Não olho com rancor, com ódio, com raiva, nem fico agarrada à situação. Nas alturas que estas coisas aconteceram, claro que eu fiquei triste, questionei-me. Mas havia sempre uma voz, eu acho que é da Rose, a menina que sempre quis ser designer, que há sempre uma voz que me diz, não liga, isso vai passar. Continua, vai, tipo, pega, põe na bagagem e bola para frente. E aprende para quando situações parecidas acontecerem, há um gatilho que me diz, opa, eu conheço isto, eu já estou vendo que isto vai dar. Para tu ganhares a experiência, né? E não te decepcionares tanto. Exato, nesta experiência, Rose, qual é que sentes que é o dia mais feliz e importante da tua vida? Que já aconteceu? O primeiro dia que eu pisei numa passarela, eu nunca me vou esquecer da sensação. Eu lembro-me que eu fui no Moda Luanda, em 2013, janeiro. Eu subi para a passarela e eu cheguei a meio. Eu estava tão feliz que eu batia palmas, olhava para todo mundo e eu estava com aquela sensação, é exatamente isto. Eu tinha muito medo de querer ser designer e quando começasse, poxa, afinal não era bem isso. Onde é que está aquela coisa que mexe comigo? Era exatamente isso. Falaste em medos, não é, Rose? Qual é que é o maior medo que tu tens? Eu acho que o meu medo é perder pessoas. Eu acho que o resto, eu acho que é perder pessoas. É algo que tu sentes que não há uma preparação, que não existe uma preparação possível para perdermos alguém que gostamos? Nós nunca estamos preparados, na verdade. Apesar de nós vivermos, principalmente a nossa sociedade, religião e costumes, hábitos, cultura, nós agarramos muito, sabendo que todos nós vamos partir, né? Nós agarramos muito aquela dor da perda, que eu às vezes acredito, né, que nós sofremos ao mesmo nível do arrependimento de não termos dado mais tempo a essas pessoas. Eu acho que é um bocado por aí. É quando tu perdes, há um lado que é, poxa, perdeu-se alguém que tu gostas, que era chegado, as saudades que tu vais ter, a pessoa já não está entre nós e o que causa no nosso meio, né, a falta que vai fazer. E eu acho que o outro lado é do tipo, poxa, tu podias ter feito mais. Acho que há também aquela coisa do ser humano que eu acho que é um bocado egoísta.
Então, quando eu comecei a entender e a sentir que esse é o caminho que eu quero acreditar, eu quando estou com as pessoas, eu quero estar com as pessoas. E quando eu gosto delas, eu quero demonstrar às pessoas que eu gosto. Porque o dia quando chegar, eu não vou conseguir fazer muito, não sei como é que eu vou reagir, mas tento ao máximo pensar que então aproveita, que ninguém vai estar aqui para sempre. E quem são as pessoas mais importantes da vida da Rose Palhares? Os meus pais, obviamente, a minha família, mas eu quando digo família, eu digo mesmo os meus pais, os meus irmãos, o meu companheiro, que ele tem ocupado um espaço muito especial na minha vida. E depois tem aquelas pessoas que são especiais e não são família, não são sangue, e são aquelas que partilham o meu sonho, os meus objetivos, o meu foco, tudo aquilo que eu quero fazer enquanto profissional, e estão ali comigo 8 horas todos os dias, que a gente ri, a gente cria, a gente põe a mão na cabeça, a gente estressa. Independentemente de ficarem comigo muitos anos ou não, eu sei que dentro deste tempo elas são especiais porque foram colocadas no caminho. Então são muitas pessoas. Palavras tu tens que são ditas pelos teus pais que acabam por de alguma maneira gerir e mostrar-te um caminho? O meu pai diz muito que o trabalhar é o óbvio, principalmente dos pais. Ele diz muito para trabalhar muito, mas trabalhar com brio. Então sempre que eu faço um trabalho, sempre que eu recebo uma cliente, sempre que eu faço uma coleção, eu lembro muito do meu pai falar comigo e dizer: filha, tudo que tu fizeres faz bem, respeita, né, a pessoa que está a receber o teu serviço, o teu trabalho, as pessoas à tua volta. E a minha mãe fala muito de humildade. Tudo, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe diz sempre: filha, força, acredita em ti e ser muito humilde. Eu acho que do meu pai é a garra, o correr atrás, e a minha mãe é a humildade. E do teu companheiro? Sei lá, do meu companheiro, o que ele diz que define muito. Eu acho que no nosso caso, como nós estamos nos a encontrar a meio do caminho, né? Ambos temos 40, então já estamos a meio da vida. É sobre o que é que nós queremos fazer agora, e o facto de termos noção que já não temos 100 anos pela frente, não temos muitos mais, né? Tu quando chegas a uma certa idade começas a dizer: poxa, já vivi metade. Então o que eu ouço muito dele é foco. É foco, é garra, é aproveitar acima de tudo. E vezes que quem é que nos garante que há outra vida? Exato. É porque Ninguém vocês eram sabe. amigos, não é? Antes de efetivamente começarem um relacionamento amoroso. Exatamente. Então, Facilitou o processo já serem amigos, conhecerem minimamente. Edvânia, eu vou ser muito sincera. O que facilita o processo é maturidade e saber o que tu queres. Tudo o resto, esquece. É maturidade e saber o que tu queres. O que é que a Rose Palhares quer para a sua vida nos próximos anos? O que é que eu quero? Eu quero continuar a fazer o que eu tenho feito até hoje. Quero que toda aquela minha listinha de objetivos se concretize. Eu tenho noção que eu é que tenho que caminhar para o caminho se abrir, mas eu quero que essa listinha se concretize. E acima de tudo eu quero ter sucesso. E quando eu digo sucesso, é sucesso profissional, sucesso nas relações, sucesso pessoal, sucesso nas vidas que eu vou impactar, sucesso dos meus trabalhadores para eu sentir que eu tive sucesso, que eu tenho sucesso. E no fim das contas, é ter a certeza que eu estou a fazer a minha parte exatamente como eu queria, sem sentir que está a ser em vão, sem sentir que podia ter feito outra coisa, se é para fazer assim desistias. Não, eu quero fazer bem, porque eu acredito que a gente quando chega lá em cima encontra a versão que nós deveríamos ter sido na Terra, e eu quero encontrar a minha gêmea. Então eu foco nisso. Muito bem, Rose, eu sei que entretanto a maior parte dos momentos em que acabas por partilhar também tem que ver com a tua família, com os teus amigos, não é? Sentes que és também uma peça essencial na vida destas pessoas com quem privas? Eu espero bem que sim. Eu acho que sim, porque nos momentos da aflição eles procuram-me, e isso para mim não tem preço. Significa que não é só risadas e gargalhadas, mas também quando precisamos de um ombro amigo, quando precisamos estar em silêncio, beber uma taça de vinho e rir à toa, apanhar um copo, dançar até as altas horas. Então acho que sou assim como eles são para mim. Falaste em preços, não é? Vamos agora falar de questão de valores, também. Sentes que de alguma maneira a questão do consumo, do que é nacional, do que é feito, está muito voltada para os preços? O preço varia muito de
pessoa para pessoa, né? Para uns o preço é aquilo que tu podes pagar, para outros o preço é aquilo que o produto vai te fazer não gastar mais vezes ou gastares muito mais. Acaba por estar um bocado ligado, sim, mas nós estamos a viver de uma forma tão rápida que o tempo mostra que tu tens que saber quando gastar, como gastar. E como nós estamos numa era de tantas doenças mentais e ansiedades e depressões, os valores passam a não ser monetários e passam a ser valores mesmo aquilo que tu respeitas, aquilo que tu acreditas. Tanto que as marcas hoje em dia começam a encaminhar para isso. Eu não quero vender o fast fashion, eu não quero que todos os dias tu vás à loja comprar. Eu quero que tu, quando compres, daqui a 5 anos, tu digas: Rose, eu continuo com aquela peça. São também da experiência, não é? Exatamente, é a experiência, tu podes saber que é uma peça que é para o resto da tua vida. Porque nós, quando fazemos as coleções, quando fazemos as peças, nós colocamos tudo isso. E eu acho que é um bocado por aí. Das coleções que já apresentaste até agora, Rose, há alguma que tenhas sentido? Não, aqui sim, este é a Rose, este é o meu objetivo. É sempre a última. A minha última coleção, que é este conjunto que eu estou aqui a usar, chama-se Coleção Xaniqua. Xaniqua é o meu alter ego. Quando eu não sou Tens a um Rose, nome. Oh. eu sou a Xaniqua. Então essa coleção é a Xaniqua, aquela coleção que tu podes ser quem tu quiseres sem dizer uma palavra. Essa coleção é isso, é a forma como tu te apresentas, como a roupa fala por ti. A comunicação tem tudo, não é? Exatamente. Os teus primeiros 5 minutos a vestir Xaniqua, tu dizes tudo. Tu consegues arranjar um inimigo, tu consegues arranjar alguém que te põe olho gordo, tu consegues arranjar alguém que te admira, mas no final é sobre ti. E é não precisares de falar tanto, não precisares de te justificares. A coleção Xaniqua é isso. E sentes-te realizada? Sinto-me. Faltam coisas, mas o ser humano quer sempre mais e mais. Então aqui onde eu estou realizada. Se tiver mais, melhor ainda, mas onde eu estou realizada. Muito bem, Rose, chegou o momento para o teu coração bater forte. Já Temos está, desde que eu comecei. Mentira! Temos 2 minutos para fazeres algumas escolhas. Vamos a isto? Vamos. Rose Palhares, eu sei que se não fosses designer de moda, serias atriz. Exatamente. Pronta para fazer novelas e filmes? Não. Mas sim, se eu não fosse designer de moda, eu seria atriz. Só não estou pronta porque eu tenho muita coisa ainda para fazer como designer. Muito bem, tu escolherias novela ou filme? Filmes. Filme. Série ou minissérie? Séries. Série. Vestir ou ser vestida? Adoro ser vestida, porque tu começas a entender um bocado o outro e até descobres, porque quando és tu a vestir-te, tu já sabes como é que a coisa acontece. Então eu gosto muito de ser vestida. Pronto a vestir ou sob medida? Sob medida. Preferes? Sim. A sensação de é mais desafiante. Ajudares no processo. É mais desafiante, é tu conseguires ler a cliente, entenderes qual é a tua identidade e colocar isso para fora. 3 maiores nomes da moda nacional para ti? 3 maiores nomes. Ana Di Tatti sempre foi a minha inspiração enquanto eu era estudante. Hoje em dia ela já não é uma designer, mas o primeiro desfile dela que eu vi, eu olhei e eu disse: é isto que eu quero fazer, que é a Ilha Machado. Ela tinha uma marca que era a Ruquilha, que era a Ilha e o Ruca. Então gosto. E uma terceira, eu vou falar agora dos recentes, né, para não estar sempre a buscar lá fora os mais antigos. Eu gosto muito do trabalho que a Soraya da Piedade faz. Gosto muito da Regard de Moi. Mas eu vou colocar a Soraya. E tens acompanhado o trabalho das tuas colegas? Há de alguma maneira uma comunicação, uma união no mundo da moda em Angola? Poderia haver uma maior união. E é o que é, mas não acompanho assiduamente, mas sei o que elas estão a fazer, sei como é que elas estão a fazer e consigo identificar a identidade de cada uma delas, que eu acho que isso é importante. Aprecio, então eu sei os passos em que elas estão a tomar, as coleções que elas lançam. Às vezes há coisas que eu olho e digo: esteve muito bem. Há outras que identifico menos, como tudo, né? Mas sim, são esses os meus 3 nomes. Muito bem, Rosi, nós agradecemos. Obrigada por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. Obrigada, com verdade, sinceridade e olhos nos olhos. Obrigada. Neste momento, com quem gostarias de estar assim, olhos nos olhos? Assim do nada de banho. Um nome com alguém do qual tu gostavas de estar olhos nos olhos, para falares, para...
Não tenho assim ninguém. Não tens. Não. Porque, se fosse dizer o meu nome, não vale. Olha, estou muito bem contigo aqui neste momento, está perfeito, não mudaria. Obrigada, Rose, que não mudes, que possas continuar a brilhar nas passarelas a nível nacional e internacional e que a tua marca, não é, Rose Palhares, continue a trazer tudo que tem que ver com a beleza, com o poder das mulheres e não só. Obrigada, Muito Rose. obrigada. Rose Palhares é a nossa convidada, não é? Foi a nossa convidada nesta edição, com verdade, sinceridade e olhos nos olhos. Já sabe que voltamos numa próxima com mais convidados. Até lá.